Eu preciso te fazer uma pergunta. E eu preciso que você seja honesto. Não comigo. Comigo tanto faz. Seja honesto com você. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Porque tem uma diferença, e uma diferença muito grande entre as duas. E essa diferença ela não é poética, ela é estrutural. Ela define se você vai continuar acordando todo dia com aquele peso no peito, aquele momento, porra, velho, mais um dia, ou se você vai finalmente sentir que a sua vida, a sua arte, a sua carreira tem direção. Hoje eu vou te mostrar o que os gregos antigos, os filósofos existencialistas e a própria etimologia das palavras revelam sobre essa diferença. E no final você vai entender por que a sua energia some, porque os 95% dos artistas independentes estão presos num loop de sobrevivência, e quais três movimentos tiram você desse modo, com ação concreta para cada um. Isso aqui não é motivação, é um diagnóstico. Então presta atenção. Bora. Ato 1. O diagnóstico. O modo sobrevivência. Deixa eu descrever um dia para você. Me diz se você se reconhece. Você acorda, mas você não quer sair da cama. Na real, você sente que você nem descansou de verdade. Mas você vai para o trabalho de qualquer forma, ele é que paga as contas, mas não te representa, né? Passa 8, 10 horas ali lidando com pessoas com quem você não se conecta, fazendo coisas que não têm sentido, desengajado, desmotivado, volta, tá exausto, tenta criar alguma coisa, mas não vai, não sai nada. Ou até sai, mas você não tem energia para mixar, para postar, para pensar. Protela, desliga o PC e diz que amanhã vai ser diferente. Dorme, repete. Eu sei, é foda, foda pra caralho. Fim do mês chega, Spotify pagou a merreca de R$ 47, isso se você conseguir monetizar lá, né? Instagram não converteu nada, o clipe que você investiu R$ 3.000 tem 800 views, você vai pro Insta e vê gente com metade do seu talento explodindo e pensa, o que tem de errado comigo? Qual é o meu problema? Nada. Não tem nada de errado com você. O que está errado é o modo em que você está operando. Você está em modo sobrevivência. E o modo sobrevivência tem uma característica cruel. Ele consome toda a sua energia apenas para manter você no mesmo lugar. Não sobra nada para construir. É como correr numa esteira contra sua vontade. Você sua, gasta energia, dá tudo de si. Mas quando olha para baixo, você não saiu do lugar. E as mentiras que sustentam o loop. E aí, para justificar essa dor, a gente cria narrativas, mentiras confortáveis. Só ganha dinheiro quem é famoso. Mentira! Existem artistas com 5.000 ouvintes mensais ganhando 8.000 por mês. Você só não sabe como porque ninguém te mostrou os números reais. Arte e dinheiro não combinam. Mentira histórica. Os maiores artistas da história tinham mecenas, contratos, estratégia. Michelangelo negociava, Bach era um empresário. A ideia do artista pobre é uma invenção romântica do século XIX que serve para te manter dócil e barato. Não sou bom com números. Isso não é uma identidade, é uma habilidade que você nunca desenvolveu porque te convenceram que artista não precisa disso. Precisa, assim como precisa de ouvido, de ritmo, de disciplina. Meu trabalho nunca vai ter valor real no mercado. Seu trabalho não tem valor percebido porque você não sabe comunicar, posicionar e distribuir. Isso não é sobre talento, é sobre estrutura, intenção e estratégia. Essas crenças, elas não são suas, elas foram colocadas em você. Enquanto você operar a partir delas, você vai continuar no modo sobrevivência. A pergunta real. Então, a pergunta não é como eu fico famoso ou como eu viralizo. Essas são perguntas de quem está no modo sobrevivência, buscando um milagre. A pergunta real é: como eu saio do modo sobrevivência e entro no modo vida? E para responder isso, eu preciso te levar mais fundo. Eu preciso te mostrar o que significa de verdade, na raiz da palavra, na raiz do conceito humano, a diferença entre sobreviver e viver, e onde a arte entra nisso. Porque quando você entender isso, você nunca mais vai vai aceitar ficar preso. Você vai ter nojo do loop, você vai sentir ódio, e nojo e ódio são grandes combustíveis para a mudança. Ato número 2. A filosofia. Sobreviver. Etimologia da palavra. Vamos para a raiz, literalmente. A palavra sobreviver vem do latim supervivere. Super mais vivere. Super significa acima, por cima de. Vivere significa viver. Então sobreviver é literalmente viver por cima de algo.
um viver que se impõe apesar de um obstáculo. Isso é muito importante. Você não sobrevive ao nada, você sobrevive a algo. É relacional. Só existe sobrevivência quando existe uma ameaça, quando existe algo tentando te suprimir. E qual é a ameaça para a maioria dos artistas independentes hoje? Instabilidade financeira, falta de clareza, a ausência de estrutura, isolamento, o algoritmo, a comparação, o tempo que corre entre o trampo e a arte. Você está em modo sobrevivência porque existem forças concretas tentando te tirar do jogo. E toda a sua energia vai para não ser eliminado. Não sobra nada para construir e criar. Os gregos chamavam isso de zoe, a vida biológica, o mero fato de estar vivo, a vida nua. O filósofo Agamben usou esse conceito para mostrar como sistemas políticos reduzem seres humanos à mera existência biológica, sem qualificação, sem forma, sem voz. Quando você está no modo sobrevivência, você está em zoe, funcionando, respirando, mas você não está vivendo. Viver, a distinção que muda tudo. Agora, viver, vivere em latim, raiz proto-indo-europeia, quei. Sabe o que é fascinante? Essa raiz não distingue entre estar vivo e ter vigor. Para os povos originais, viver já era ter força. Não existia vida passiva. Viver era um verbo de ação. A gente perdeu isso, ou poldaram isso, né, da gente. Fica a provocação. Hoje, a gente fala viver como se fosse um estado. Eu vivo em São Paulo, eu vivo assim, passivo, descritivo. Mas na origem, viver é fazer, é mover-se com força. Os gregos tinham duas palavras para a vida. Duas. A gente só tem uma hoje em dia. Eles tinham zoe, a vida biológica, o pulso, a respiração, o metabolismo compartilhado com os animais e plantas, o simples fato de não estar morto, e bios, a vida como forma, como modo de existência escolhido, a vida qualificada, a vida que tem perfil, direção e sentido. Aristóteles listava tipos de bios. Bios teoréticos, a vida contemplativa, bios políticos, a vida política, bios apoláusticos, a vida dos prazeres. Ele reconhecia que existem modos de viver e que a escolha do modo define quem você é. Então a pergunta que os gregos fariam para você hoje é devastadora. Você está em zoe ou em bios? Está apenas funcionando biologicamente ou está dando forma à sua existência? A maioria dos artistas que conheço está em zoe, trabalhando para existir, criando nos intervalos, sem forma definida de carreira, sem estrutura, sem bios, sem vida. E isso dói, porque artista, por definição, é alguém que dá forma às coisas. É a pessoa que transforma o informe em forma, mas ironicamente não consegue dar forma à própria vida. Cara, pra mim isso é uma coisa que me deixa muito, muito chateado mesmo. É revoltante. A arte, a arte, a ponte que entre sobreviver e viver. E agora a arte, a palavra que une tudo, literalmente. Arte vem do latim ars, artes, que traduz do grego techne. A raiz proto-indo-europeia é ar, que significa ajustar, unir, encaixar, a mesma raiz de arma, articulação, a harmonia. Na sua origem mais profunda, a arte é o ato de unir as coisas que estavam separadas, criar ordem onde havia dispersão, criar articulação onde havia caos. Pense nisso aplicado à sua carreira. O que falta não é talento, o que falta é articulação, é unir as peças que estão dispersas, a sua criatividade, seu público, sua monetização, sua distribuição, seu tempo, sua energia, articular tudo isso e dar forma. Isso é arte. E tem mais. Heidegger resgatou o sentido original de techne. Não é técnica mecânica, é um deixar aparecer, um modo de trazer à presença algo que estava oculto. Produzir em grego, ticto, compartilha a raiz com tecton, criança. A arte é um ato de procriação, dar à luz a algo que não existia. E Schiller dizia que o ser humano só é plenamente humano quando brinca, o lúdico, a arte como o brincar sério do espírito, o espaço onde não se pergunta para que serve, mas o que isso revela. Então temos três camadas: sobreviver, o jogo imposto sobre coerção, você não escolheu jogar esse jogo, mas tem que continuar. Viver, o jogo que você escolhe, engajamento voluntário com a incerteza. E a arte, o ato de dar forma ao jogo, unir o disperso, revelar o oculto, criar o novo. E aqui está a tese central desse vídeo. Sobreviver é não morrer. Viver é decidir o que fazer com o fato de não estar morto. Arte é o nome que damos a essa decisão quando ela se torna forma, beleza, verdade e expressão. Viver é arte.
Não como uma metáfora bonita, como método, como prática, como uma estrutura. Ato 3. A ponte. Traduzindo para a realidade do artista. Ok, filosofia linda, mas você deve estar pensando. E o boleto? E o Spotify que paga centavos? E o tempo que eu não tenho? Justo. Vamos traduzir. Se viver é um verbo de ação, e é, na raiz, e se arte é o ato de unir o disperso e dar forma ao caos, então viver de arte não é esperar ser descoberto, é construir uma estrutura. E estrutura exige o quê? Clareza, direção, método e inteligência. Dados. E eu sei que dados soa estranho para artista, parece frio, parece corporate, parece o oposto de tudo que te levou à arte. Mas entenda, os gregos não separavam tekne de episteme. Saber fazer de saber entender e saber entender eram a mesma coisa. Um artista que não entende como a sua arte circula, quem consome, quanto engaja, quanto converte, é como um músico que toca de olho fechado num palco vazio. Pode ser lindo, mas ninguém vê. Dados não engessam criatividade. Dados iluminam, é inteligência, eles mostram o que está oculto. E mostrar o que está oculto é exatamente o que Tecne significa. Usar dados na sua carreira artística não é trair a arte, é praticar arte num nível que a maioria não alcança. O nível da forma da própria vida. Você já dá forma a sons, imagens e palavras. E se você aprendesse a dar forma à sua carreira com o mesmo rigor, com a mesma atenção, com a mesma criatividade? O artista como formador da própria vida. Sabe qual é o salto? O salto de sobreviver para viver para um artista é esse. Deixar de ser apenas o criador da obra e se tornar também o formador da sua carreira. Não é sobre virar empresário, é sobre parar de terceirizar o destino da sua arte para algoritmos, para intermediários e para sorte. É sobre saber quem é seu público de verdade, não quem você imagina que é. É entender quais conteúdos conectam e por quê. Ter previsibilidade mínima de renda, não depender de viralização, de sorte e etc. Construir uma base de fãs que compra, não só curte. Tomar decisões com dados, decisões inteligentes, não com ansiedade, não com emoção. Isso é bias, é intenção. Isso é vida com forma. Isso é sair do zoe do artista que só sobrevive, só reage e entrar no bias, na vida do artista que constrói, que cria. E os dados sustentam isso. Artista com estrutura mínima, calendário, métrica, comunidade de pares tem taxa de desistência 4 vezes menor em 2 anos do que artistas isolados operando por impulso. Borrowick e Law de 2025 mostram que capital psicológico acumula ou erode, estrutura acumula, improviso erode. O estudo CRNY de 2026 provou que quando artistas ganham previsibilidade mínima, produzem mais arte, não menos. Não é teoria, é dado, é pesquisa. E você não precisa estar sozinho. A palavra latim convívio já nos diz viver é conviver. Viver plenamente exige comunidade, exige rede de apoio, exige gente que entende a jornada e te puxa para cima. O artista isolado morre, não fisicamente, criativamente, estrategicamente, emocionalmente. O isolamento é uma das forças que mantém você em Zoe, sobrevivendo. Ato 4. O caminho. Os 3 movimentos. Então, o que fazer? Eu vou te dar 3 movimentos, 3 passagens. Primeiro movimento, de Zoe para BIOS. Clareza. Antes de qualquer estratégia, você precisa saber onde você está e para onde quer ir. Parece óbvio, mas a maioria dos artistas não tem isso definido. Eles operam no improviso. É muito provável que você esteja operando no improviso. Lança e torce, posta e espera. Isso é Zoe artístico. Bias começa com clareza de direção. Quem sou eu como artista? Quem é meu público? Qual é a minha proposta única? O que eu estou construindo a longo prazo? O que eu quero realizar? Microação, agora. Pega um papel, escreve em uma frase o que você está construindo. Se não consegue, esse é o primeiro buraco. Segundo movimento, de reação para estrutura. Método. Clareza sem método vira só mais um sonho bonito em um caderno. Você precisa de um sistema. Algo que funcione mesmo quando a motivação não está lá, mesmo quando o dia foi brutal no trabalho, um pipeline criativo, um calendário realista. Métricas simples que mostrem se você está avançando ou em loop. Não precisa ser complexo, precisa ser consistente. Microação.
Olhe seus últimos 3 meses. Quantas das coisas que você produziu alimentaram o próximo projeto? Se a resposta é zero, você não tem um sistema, você tem impulsos. E, parênteses, existe uma mágica adicional de se ter um sistema. Ele é replicável, e tudo que é replicável é escalável, você consegue crescer ele. Terceiro movimento, do isolamento para o convívio, comunidade. É frase de coach, mas faz muito sentido. Somos um reflexo ou uma média das 5 pessoas com quem temos contato mais próximo. O seu isolamento é porque você já sabe que onde você está, as pessoas ao seu redor são solo pobre. Você não vai encontrar gente na mesma pegada que você está. Você precisa de gente ao redor que esteja na mesma jornada. Não para comparar, para co-criar, para trocar, para accountability, cobrar e acreditar, para lembrar que você não está maluco, que essa jornada é possível, que outros estão fazendo e tendo sucesso independente da sorte. Quando a oportunidade vem, estão prontas para alavancar. Microação. Pense em uma pessoa que está na mesma jornada que você. Manda uma mensagem para ela hoje. Estou construindo algo, quero trocar uma ideia. Hoje. Clareza, método, comunidade. Isso transforma sobrevivência em vida e vida em arte. Eu passei anos estudando isso. Arte, dados, negócios, existência, muita coisa. E eu cheguei numa convicção. Artistas independentes não precisam de mais motivação, de dica, de hack, precisam de inteligência aplicada. Inteligência de negócios, ciência de dados, aplicada à realidade do artista. Não no formato corporate, não no formato vira um influencer, mas no formato entenda seu ecossistema. Tome decisões com clareza e construa previsibilidade e consistência. Eu estou construindo algo para isso, um espaço onde artistas saem do modo sobrevivência e entram no modo BIOS. Começam a viver a sua arte com ferramentas reais, dados reais, comunidade real. Não vou te vender nada hoje. Hoje era só para te mostrar o mapa, sobre te dar a linguagem para nomear o que você sente, porque quando você nomeia, você controla. E quando você controla, você escolhe. E quando você escolhe, você vive. Se isso fez sentido, fica ligado. Nos próximos conteúdos eu vou aprofundar cada um desses 3 movimentos. E quando chegar a hora, quem quiser ir mais profundo comigo, vai poder. Por agora, leva isso. Sobreviver é necessário, mas não é o suficiente. Viver é possível, mas exige forma. E dar forma à vida, isso é arte. Tá certo? Para fechar, se você está assistindo isso às 2 horas da manhã, depois de um dia exaustivo, dividido entre o trampo que, porra, não te representa e uma arte que você ama, mas não sabe como sustentar, eu te vejo, eu te sinto, eu sei como é que é, eu sei como é isso, eu sei na pele. As noites em claros não me deixam mentir, a frustração não me deixa mentir. Eu comecei tudo isso por causa dessa sensação. Você não está atrasado, você não é incapaz. Muito pelo contrário, você é extremamente capaz. O que acontece é que você está num sistema que não foi desenhado para você prosperar. Pelo contrário, ele foi feito para te oprimir. A opressão não é sensação, é um fato. E a primeira revolução é entender isso. A segunda é decidir que você merece viver, não só sobreviver. A terceira é agir. Hoje foi a primeira. Viver é arte e a sua vida merece ser a sua melhor obra. Amanhã eu demonstro uma das mentiras mais perigosas que sustentam esse loop. É o assim mesmo. Essa frase mata mais carreiras do que a falta de talento. Assiste, vai estar no card. Me diz nos comentários. Hoje, o que mais te prende em Zoe? A falta de clareza, a falta de método ou o isolamento? Eu quero saber exatamente onde vocês estão.